Olá, boa noite, que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Começamos agora o programa Palavra de Fé desse domingo, dessa noite de domingo, dia 15 de julho do ano de 2018. Alguns instantes atrás nós encerramos a última reunião do dia, estivemos mais uma vez na presença de Deus, lembrando a todos que no domingo nós temos duas reuniões, pela manhã às 9 horas e à noite às 19h30. Uma multidão de pessoas hoje durante o dia adorando a Deus, buscando a Deus, participando da corrente da transformação da família. O domingo, eu gosto sempre de salientar, o domingo é o primeiro dia da semana. É o primeiro dia que nós temos e nós já nos colocamos diante de Deus para buscar a Deus, para adorar a Deus, para agradecer a Ele por mais uma semana que Ele está nos dando e pedir também que Ele abençoe essa semana que nós temos pela frente, que Ele guarde a nossa casa, que Ele guarde a nossa família, que Ele guarde o nosso lar. Por isso sempre digo para as pessoas que o domingo é o dia mais importante da igreja, tá? E eu quero já aqui fazer o convite para você. No próximo domingo você está com a gente. Você pode escolher, como eu falei há pouco, de manhã, 9 horas, temos a primeira reunião, ou então à noite, às 19h30. Lembrando que nós estamos na corrente da transformação da família, da água para o vinho, embasados naquela passagem bíblica onde o Senhor Jesus, num casamento, Ele transforma a água em vinho. Naquela ocasião, o Senhor Jesus salvou aquele casamento da tristeza, da vergonha, da angústia. Por quê? Porque o casamento ele é uma celebração de alegria. O casamento judaico ele durava 7 dias. Então eram dias de alegria, de festa, né? de comemoração. Então imagine você acabar o vinho no meio da festa. Jesus salvou aquele casamento. O primeiro milagre de Jesus foi justamente no ambiente familiar, onde estava se celebrando a união do homem e da mulher, a formação da família. Então nós podemos perceber com isso o quanto que Ele se importa com a família, o quanto que Ele se importa com o lar das pessoas. Por isso que nós estamos nessa corrente, clamando a Deus e pedindo a Deus que Ele coloque a mão dEle sobre a sua casa, sobre a sua família, para que Ele transforme, seja o seu casamento, se for preciso, a vida dos seus filhos, se for preciso, para que Ele alcance restauração, para que Ele leve salvação para dentro da sua casa, em nome de Jesus, tá? Você vai acompanhar agora uma pregação, uma mensagem, inclusive com a ministração também da Santa Ceia, o clamor da família, tá? O clamor que nós temos feito todos os domingos pela transformação da família. E eu creio que Deus ele vai falar ao seu coração diante dessa mensagem, mediante essa mensagem, para abençoar ainda mais a sua vida. Logo após a mensagem e a pregação, nós retornaremos e vamos realizar uma oração de fé. Você pode então preparar o seu copo com água para no finalzinho do programa você estar orando junto com a gente. Fique agora com essa pregação. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar ao seu coração, tá? A pregação, a ministração da Santa Ceia e o clamor pela família, pela transformação da família. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Levanta as duas mãos lá em cima, você que veio para adorar, solte a voz, o véu que separa, já não separa mais, a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar, só pra te adorar.
já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Solte a sua voz e cante, vai! Só pra te adorar e fazer teu nome e faz grande e te dá o amor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Levanta a mão direita para cima, povo de Deus, você que veio para adorar, você que veio aqui para se tornar um adorador por excelência, abre o teu coração e declare: para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Fale para ele: eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, declare. Eu abro meu coração. Solte a tua voz e declare: quem é? Quem é o Rei da glória? O Rei da glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Solte a sua voz e adore, vai! Só quero ver você. Só quero ver você. Quero olhar a face, declare, vai lá. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Solte a sua voz, levanta a mão lá em cima e declare: quero olhar a face. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Enquanto você vai procurando aí, eu falei para você, a gente vai reduzindo as partes, procurar fazer um pouco mais rápido aqui a mensagem, mas nós vamos dividir ela em 3 livros. Nós vamos ler 3 livros. Vamos ler agora 1 Timóteo, depois a gente vai ler em Mateus, depois em Lucas, para que você possa compreender o sentido da mensagem de hoje. Então a primeira parte é em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A Bíblia diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Vamos ler mais uma vez. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Feche os olhos por um instante. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Em cima dessa mensagem aqui, meu Deus, em cima da palavra de hoje, que o Senhor nos oriente. Nós queremos que a nossa família seja transformada, nós estamos nessa corrente, nós estamos buscando isso. Então nos orienta e nos dá discernimento, meu Pai, de todas as coisas. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Deixe a sua Bíblia aberta. O versículo diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa,
tem negado a fé e é pior do que o descrente, ou pior do que o infiel. A Bíblia aqui, ela usa uma linguagem até um pouco áspera. E ela diz, olha, se você não tiver cuidado dos seus, principalmente da sua própria casa, você tem negado a fé. E você é pior do que o descrente. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. Mas por que Deus ele fala desta maneira? Vamos fazer uma análise aqui. Nós cremos que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, no madeiro, ele se deu por nós para alcançar a salvação a todos os homens. A Bíblia fala do desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos. E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que Jesus morreu na cruz para que todas as pessoas pudessem ser salvas. Isso envolve quem? Eu, você, a minha família, a sua família. Então, se eu creio que Jesus morreu na cruz para salvar toda a humanidade, todas as pessoas, isso envolve a minha casa. Se eu não tiver cuidado dos meus, eu vou estar negando a fé. Por quê? Porque eu vou estar indo contra aquilo que eu creio. Eu creio que Jesus morreu para salvar todas as pessoas. Mas se eu não tiver cuidado da minha casa e da minha família, eu vou estar indo contra aquilo que eu creio. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. E então nós vamos entender que cuidado é esse que eu tenho que ter, ou que tipo de cuidado é esse que eu tenho que ter, para mim não ir contra aquilo que eu mesmo creio. Para mim não negar a fé. Para mim não ser pior do que o descrente. Porque o descrente ele já não crê em nada mesmo. Ele já não crê em nada. Agora, se eu creio em alguma coisa e eu vou contra aquilo, se eu creio que Jesus morreu para salvar todos, mas eu não me preocupo com a salvação da minha família, eu estou negando a fé. Agora, como que eu vou me preocupar com a salvação da minha família? Que cuidado é esse que o texto aqui está dizendo que nós temos que ter? Nós vamos comentar um pouco a respeito disso. E aí, quando nós queremos que a nossa família seja salva, normalmente nós oramos e pedimos a Deus que Deus toque no coração desses nossos familiares, desses nossos parentes, para que eles venham para onde? Para a igreja, não é assim? A gente ora e busca de Deus para que a nossa família venha para a igreja. E aqui eu quero fazer um comentário com você. Por que nós oramos e pedimos que o Senhor Jesus traga os nossos familiares para a igreja? Quando eu estou me referindo à igreja agora, você entende o que eu estou querendo dizer. Por que nós oramos e pedimos a Deus que traga os nossos familiares para a igreja? Porque nós sabemos da importância de congregar, porque a Bíblia fala que nós não podemos deixar de congregar. O apóstolo Paulo até diz assim, olha, não deixe de congregar como alguns têm feito. Muito pelo contrário, conforme vocês veem que o tempo se aproxima, estimule uns aos outros, anime uns aos outros. Porque congregar é importante. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, então nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E um corpo ele é composto por membros. Um membro sozinho não forma um corpo. Mas quando você junta aqueles membros, o pé, a mão, o braço, por aí vai, então forma-se o corpo. E a Bíblia diz que quando nós nos entregamos a Jesus, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E nos tornamos um membro desse corpo. E Ele é a cabeça desse corpo. Então esses membros eles precisam estar juntos, eles precisam congregar. Até porque eu já vi vários casos assim, mas eu nunca vi dar certo. A pessoa ela fala assim, eu não vou mais na igreja, eu não preciso ir na igreja, não é necessário ir na igreja para ter vida com Deus, eu não preciso estar na igreja para ter vida com Deus. Sabe qual que é o problema? É que quando a pessoa ela para de congregar, na primeira semana até é bonito ainda. Ela ainda lê a Bíblia, ela ainda ora, mas só que os dias eles vão passando, a correria do dia a dia e tantas outras coisas, e essa pessoa ela vai desanimando, ela já não se dedica para Deus como ela se dedicava antes. Então quando nós viemos aqui, nesse espaço físico, nessa casa de oração, nós estamos congregando, estamos fazendo algo que a Bíblia diz que nós temos que fazer, e sabemos o quanto é importante o nosso familiar vir para cá, porque quando você começou a vir para cá, você começou a ouvir a palavra de Deus, é ou não é assim? Você começou a buscar Deus, agora há pouco a gente fez uma adoração, e aí você vai adorando, e aí o Espírito Santo vai te renovando, te fortalecendo, trabalhando na sua vida, no seu coração, você vai ouvindo a mensagem, você vai aprendendo a vontade de Deus, você começa a aplicá-la na sua vida, e você vê que as coisas elas vão
mudando. Então você sabe quanto é importante você vir aqui. Por isso você quer que a sua família venha também, para que eles também sejam abençoados e transformados. Então, quando nós queremos a transformação da nossa família, normalmente nós também queremos que eles venham para a igreja. Só que em muitos casos é difícil trazer a família para a igreja. Em muitos casos é difícil. Então nós podemos fazer, sabe o quê? Levar a igreja para dentro da nossa casa. Levar a igreja para dentro da nossa casa. Pastor, como é que vai ser isso? Eu vou ter que falar com o pastor Marinho, o pastor Ivair, para a gente abrir um culto lá na minha casa, uma vez por semana? Não, não é nesse sentido. Mas agora quando eu falo de igreja, a igreja que a Bíblia se refere mesmo, essa igreja são as pessoas que formam o corpo de Cristo. E quando eu falo de levar a igreja para dentro da sua casa, essa igreja vai para dentro da sua casa através de você. Essa igreja vai para dentro da minha casa através de mim. E aí, essa igreja, ela pode ser de bons exemplos ou de maus exemplos. De bons exemplos ou de maus exemplos. E aí a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado dos nossos. Nós temos que buscar por eles, porque a transformação da nossa família, o processo de transformação da nossa família, passa também por nós, envolve cada um de nós. Vamos para um segundo texto. Se você está com a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Já entendemos que nós não podemos negar a fé, porque nós acreditamos em Jesus, que Ele morreu para salvar todas as pessoas. Então, eu entendo que se Ele morreu para salvar todas as pessoas, eu tenho que buscar também pelos meus familiares, para que eles sejam salvos. Só que se às vezes é difícil trazer ele para a igreja, para que a vida dele seja transformada, eu posso começar levando a igreja para dentro da minha casa, através de mim mesmo. E aí eu preciso dar bom exemplo. A gente já vai falar mais sobre isso. E aqui eu vou para um segundo texto, porque você vai ter lutas, você vai ter dificuldades. Esse segundo texto diz assim, Mateus 10, versículo 34. Mateus capítulo 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz, ou quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Olha o que Jesus está falando aqui. Pastor, mas espera aí, eu queria que Jesus ele agregasse a minha família, eu queria que ele restaurasse. Como é que está dizendo aqui que ele veio trazer divisão? Não veio trazer paz, mas espada, ele veio para trazer divisão entre o pai, o filho, nora e sogra, e por aí vai. Preste bem atenção. Que divisão é essa? Quando que acontece essa divisão? Você hoje está na presença de Deus, você hoje entregou sua vida para Jesus, você foi transformado por Ele. Então agora, a sua mente é a mente de Cristo, não é mais a mente mundana que você tinha antes. O seu modo de ver as coisas agora é diferente de antes de Jesus, porque agora você vê as coisas com os olhos de Deus, ou com os olhos da palavra. Agora você vê as coisas de acordo com a palavra de Deus. Agora você acredita e crê nas coisas segundo a palavra de Deus. O seu proceder agora ele é diferente de antes. Agora, isso é você que foi transformado, que aceitou Jesus. Agora o seu parente, o seu familiar, ele ainda não aceitou Jesus. Ele ainda não foi transformado. Ele ainda não foi transformado. Então, o pensamento dele continua sendo o mesmo, igual o seu pensamento de antes. Então ele vê as coisas da maneira dele, ele pensa como o mundo pensa, de acordo com a cabeça dele, ele tem as opiniões dele, e aí o que vai acontecer? Vai ter um conflito de pensamentos. Aí levanta-se um assunto, você vai dar a sua opinião agora que você foi transformado por Deus, você vai dar a opinião para aquele assunto de acordo com a sua nova visão de vida, de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala. Aí você dá a sua opinião.
Seu parente dá a opinião dele com aquilo que ele acredita, conforme a sociedade diz que é, e por aí vai. Vai se chocar. Você está entendendo como é que é? Vai ter divisão. Porque agora você é uma nova pessoa, já foi transformada. Seu parente, seu familiar ainda não foi transformado. Ele ainda é como você era antigamente. Por isso que vai haver essa divisão que a Bíblia está dizendo aqui. E essa divisão ela só vai acabar o dia que o seu parente for transformado. Porque quando ele for transformado, ele vai passar a acreditar como você acredita hoje. Ele vai passar a ver as coisas como você vê hoje. Ele vai passar a proceder como você procede hoje. Consigo compreender? Então a Bíblia fala dessas dificuldades. Você já veio para a presença de Deus, seu parente não veio. Então aí você já sabe que você vai ter lutas para trazer a sua família para a presença de Deus. E aí quando nós vamos adiante, o versículo 37 diz assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Eu preciso amar a Deus à frente de todas as coisas. Sabe por quê? Porque senão eu não vou conseguir ser dentro da minha casa como eu deveria ser. Se eu não amar a Deus, ou se Deus não estiver à frente de tudo na minha vida, eu não vou conseguir ser dentro da minha casa como eu deveria ser. Eu não vou ter o comportamento que eu deveria ter. Você já vai entender melhor. Se eu não tomar a cruz e ir após Jesus, nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui, mas quando fala de tomar a cruz e ir após o Senhor Jesus, fala de uma vida igual à vida do Mestre. Porque Ele tomou a cruz dele e seguiu. Então nós vamos tomar a nossa agora e vamos seguir com obediência, manifestando amor, obedecendo ao Pai. Que Jesus ele foi assim, ele obedeceu ao Pai até o último dia de vida dele aqui na terra. Então quando nós procedemos de acordo com a palavra de Deus, porque somos transformados, o nosso proceder, ele vai permitir com que Deus trabalhe, ou com que o Espírito Santo trabalhe no coração do nosso familiar. E aqui eu vou levantar uma situação para você agora. Quando eu comecei na igreja, e é isso talvez já aconteceu com você muitas vezes, você quer que a sua família seja transformada, você quer que ela venha para a igreja, você quer que ela passe a entender as coisas como você já entende, e aí de repente você vem na igreja e ouve um versículo, ou você abre a Bíblia em casa, e aí você lê aquele versículo. Quando você lê aquele versículo, você percebe que aquilo é exatamente o que o seu familiar precisa entender. Então você vai lá com um ânimo, com uma disposição, e você vai falar para ele daquele versículo, e você acha que quando ele ouvir aquele versículo, ele vai olhar para você e vai falar assim: nossa, não é verdade, eu vou para a igreja junto com você. É isso que você esperava. Mas ele olha para você e esboça uma reação negativa. Ele fica olhando e quem sabe ele não entendeu o que você entendeu, ele não viu o que você viu. E aí daqui a pouco você quer fazer ele entender na marra, mas a cabeça dele ainda é diferente. E aí o que acontece? Discussão. Quando eu comecei, eu era rapaz ainda sou rapaz, mas era mais rapaz do que hoje. E aí quando eu comecei na igreja, eu queria fazer com que a minha família acreditasse de todo jeito. Então eu ficava falando, e às vezes eu falava uma coisa e eles acreditavam diferente, e eu tentava fazer com que eles acreditassem, porque eu queria que eles viessem para a igreja, e daqui a pouco dava problema, dava discussão, já dava um quebra-pau ali e já estragava tudo. Nessas horas, muito mais do que a minha e a sua palavra, não estou dizendo que você não tem que pregar para a sua família, mas você conhece cada um deles, você sabe a hora de falar e o limite. Mas mais do que a minha e a sua palavra, vai ser o nosso comportamento que vai mudar eles. Sabe por quê? Porque quando ele olha o nosso comportamento, e agora o nosso comportamento é diferente, tudo isso envolve aquele primeiro versículo. Temos cuidado da nossa família, dos nossos. Quando ele olha e vê que o nosso comportamento, o nosso proceder é diferente de alguém que tomou a cruz e seguiu após Jesus, é alguém que ama o Senhor Jesus, ama a Deus acima de todas as coisas, então ele vai perceber essa mudança em nós. E aí o Espírito Santo vai poder trabalhar no coração daquele familiar em cima da sua mudança. A sua mudança vai pregar para ele, e vai permitir com que o Espírito Santo vá trabalhando no coração do parente, do familiar, e aos poucos ir mudando o pensamento dele. Agora, muitas das vezes,
Deus, Ele quer trabalhar e nós mesmos atrapalhamos. Deus, Ele quer começar uma mudança, uma transformação, mas nós mesmos atrapalhamos. Às vezes a gente vem aqui, ora e clama, e nós vamos fazer isso depois, e é preciso fazer, por isso que a gente vai fazer. Só que às vezes a gente clama e tal, e Deus fala assim, agora eu vou tocar, mas daí a gente chega em casa e a gente atrapalha o agir de Deus, através do nosso proceder. Eu vou dar um exemplo para você aqui, eu vou contar essa história para você, até porque isso não é daqui, faz muitos anos, é de outro estado, é de outra igreja, enfim, então não tem problema. Apenas vou usar como exemplo para você. Essa pessoa, esse homem, nunca quis saber de evangélico, de crente. Ele não gostava. Ele não gostava mesmo, não suportava crente. Só que ele passou a vida inteira dele aprontando no casamento dele, e a esposa dele sabia, e tolerou, mas chegou uma hora que ela não aguentou mais, e ela foi embora. Nem os filhos dele, olha só, os filhos adultos já, nem os filhos queriam mais saber do pai. Imagine só como que era aquele homem, o proceder dele. E aí quando ele se viu sem ninguém, sozinho, então o parente dele que vinha na igreja foi lá, conversou, ele aceitou vir na igreja. Ele aceitou. Você sabe quando a pessoa ela quer recuperar alguma coisa, ela normalmente sujeita a quase tudo. Então ele aceitou vir na igreja. Estou falando do exemplo dele. Então ele veio na igreja. Veio na igreja e o parente falou para mim, pastor, esse homem é assim, assim, assado, ele não gosta de crente evangélico, mas ele fez isso, fez aquilo, a esposa foi embora de casa, os filhos estão contra ele, os filhos já eram todos adultos, isso, aquele outro, e ele está aí depois da reunião para conversar contigo. Eu falei, beleza. Acabou a reunião, fui conversar com ele, ele me contou o que ele fazia, ele falou, eu errei mesmo, eu fiz tudo isso aqui, tantos anos, tantas vezes, e tal situação. E aí eu fui orientar ele. E a primeira coisa que eu disse para ele já foi o seguinte, eu falei, olha, não vai adiantar você tentar convencer ela com as suas palavras. Não vai adiantar. Porque você vai falar para ela, não, me dá mais uma chance, eu vou ser diferente, eu vou mudar. Pelas essas palavras, elas vão ter um peso negativo quando ela estiver ouvindo. Então não vai adiantar você falar para ela que você vai mudar. Ela vai precisar ver em você que você está mudando. Falei para ele, ela vai precisar ver em você que você de fato está mudando. Falei, agora tem um ponto. Você não pode fingir que mudou. Porque se você fingir que mudou, ela te conhece. E quando eu finjo alguma coisa, se você fingir que mudou, daqui a pouco você vai deixar um furo. E aí ela vai ver, e quando ela perceber que você fingiu que mudou, aí, meu amigo, foi tudo por água abaixo, e não tem mais o que fazer, pode esquecer. Falei, então você vai precisar mudar de verdade. Falei, agora, para você mudar de verdade sozinho, o senhor também não vai conseguir. O senhor só vai conseguir mudar de verdade se Deus fizer essa mudança na sua vida. Enfim, aqui eu estou resumindo para você, orientei ele, falei, você vai precisar da ajuda de Deus. Porque aí sim, se você passar a servir a Deus, andar na presença de Deus, seu comportamento vai mudar. E quando ela vê com o passar do tempo, isso vai curando aquela ferida que foi criada nela. E aí, pastor, o que aconteceu? Nunca mais ele veio na igreja. Nunca mais ele veio na igreja, só aquela. Mas sabe o que ele queria? Eu conversei com um jeito com ele, mas eu falei a verdade para ele. Falei, olha, você quer contar com a nossa ajuda? Estamos aqui, nós vamos orar, nós vamos buscar, vamos em frente. Falei, só que se o senhor não fizer desse jeito aqui, eu já tinha dito, eu vou falar com ela não quer nem me ouvir. Aí eu falei, não adianta você falar, o caminho é esse. Só que sabe o que ele queria? Ele queria tapear o pastor, tapear a igreja, tapear Deus e continuar tapeando quem? Esposa. Essa que é a realidade. Ele não queria uma mudança. Então, se não houvesse mudança no comportamento, muito dificilmente, para mim não dizer que não teria como, aquela esposa voltaria para ele. Então é a mesma coisa, nós diante da nossa família. Sozinhos nós não vamos conseguir ter um comportamento que comece a mudar a visão dos nossos familiares. Agora, quando nós andamos com Deus, Ele nos muda, Ele vai nos transformando. E essa transformação que está acontecendo em nós, ou que aconteceu em nós, vai começar a contagiar o nosso familiar. Vamos para o último texto, para a gente encerrar essa parte. Lucas capítulo 19. É um texto bem conhecido. Mas vamos ler aqui a historinha de Zaqueu.
Lucas capítulo 19, versículo 1. Lucas 19, versículo 1 em diante. Eu já vou ir lendo aqui. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É aquilo que nós falamos antes, é aquilo que nós cremos. Nós estávamos perdidos e fomos achados e salvos. Agora, os nossos familiares que ainda estão perdidos, você entende o que eu estou dizendo com isso? Também precisam ser salvos. E nós fazemos parte desse processo. E nós podemos ajudar no processo ou podemos atrapalhar no processo. Às vezes nós acabamos atrapalhando até inconscientemente, mas o fazemos. Por mais que a gente queira, que a gente ore e busque, mas no nosso proceder, não sendo uma igreja dentro da nossa casa como a gente deveria ser, não sendo uma igreja de bons exemplos, mas de maus exemplos dentro da nossa casa, nós acabamos atrapalhando o agir de Deus e atrasando o processo de mudança e transformação da nossa família. E aqui a gente vê a história de Zaqueu. Nós não vamos também nos aprofundar na história dele, mas ele era um homem maioral dos publicanos, chefe dos publicanos, cobradores de impostos. E ele era uma pessoa que agia de maneira ilícita com os outros. E até que um dia ele ficou sabendo que Jesus passava no lugar, ele subiu na árvore, porque ele era meio baixinho, meio pequeno, e tinha uma multidão em volta de Jesus, e ele não conseguiu por baixo, ele sabia que não ia conseguir ver Jesus, ele foi lá em cima. Jesus passava por ali e falou: Zaqueu, desce, porque eu vou ficar na tua casa hoje. E aí quando Jesus entra lá na casa de Zaqueu, de repente, Zaqueu se levanta e diz assim: olha, Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens. Ele era um homem que tinha muitas posses. Eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para quem precisa, vou dar aos pobres. E todos aqueles que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. No primeiro momento, até falei hoje de manhã, se Zaqueu era daqueles homens, aquelas pessoas que gostavam de contar piada o tempo inteiro, eu já acredito que alguém que conhecia ele, estava perto, já deve ter soltado uma gargalhada, porque já imaginou que ele estava contando uma piada. Vou pegar metade do que eu tenho e vou distribuir para quem precisa. Ele passou a vida inteira defraudando os outros. E aqueles que eu enganei, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu fico pensando nisso. Agora, a gente sabe que foi sincero o que Zaqueu falou, mas porque nele houve uma transformação. Eu fico imaginando também outras pessoas olhando para ele falando: poxa, estranhando num primeiro momento aquela atitude dele, aquela mudança de comportamento, aquela mudança de proceder. Mas como houve transformação em Zaqueu, obviamente essa transformação que primeiro acontece aqui dentro, ela se externou. O proceder dele passou a ser diferente, totalmente o contrário de antes. A mente dele agora era diferente, era a mente de Cristo. Você está entendendo como é que é? A maneira de ele ver as coisas agora era diferente. A maneira de ele fazer as coisas agora era diferente, porque Jesus havia entrado e transformado ele. E você vê que depois que ele disse isso, Jesus falou assim: hoje houve salvação nessa casa. Diga glória a Deus. E a salvação na casa de Zaqueu começou por quem? Começou por Zaqueu. Por um bom exemplo que ele deu dentro da sua casa. E aí Jesus fala: eu vim para salvar os perdidos. Eu vim para salvar esses. E do mesmo jeito que ele alcançou você, ele quer alcançar a sua família. E nós fazemos parte desse processo de transformação da família. E nós temos que entender isso.
E se por enquanto está difícil de o seu familiar vir para a igreja, então leve a igreja para dentro da sua casa. Leve através de você, de bons exemplos, de um proceder de acordo com a palavra e a vontade de quem? De Deus. Pregue com o seu testemunho dentro da sua casa. Pregue com o seu bom proceder dentro da sua casa. Porque quando você muda, no primeiro momento alguém vai dizer assim, não, isso aí é uma semana só. Você vai ver daqui uma semana. Só que de repente passa 2 semanas, a pessoa fala, não, isso é um mês, mais que um mês não dá. Só que aí começa a passar um mês, começa a passar 2, 3, 6, começa a passar um ano, e as pessoas começam a olhar para você e viram que aquilo não foi fingimento, foi uma mudança de verdade. Essa mudança que houve em você, no seu proceder, na sua vida, isso prega com muito mais força do que qualquer palavra sua. E aí você não atrapalha o agir de Deus. E aí quando o seu familiar começa a olhar para você, você está orando na igreja, Jesus transforma a minha família, Jesus transforma o meu familiar, e o Espírito Santo vai lá e começa a falar para ele, olha para o fulano, olha para o João, olha só como que ele mudou, olha como que ele é diferente, era um traste, era uma traia, mas agora ele mudou e já tem tempo, não é fingimento. E aí o Espírito Santo vai trabalhando, daqui a pouco seu parente fala assim para você, viu? Que dia que tem reunião lá na tua igreja mesmo? Aí você vai falar assim, tem tal dia. Sei, talvez eu vou com você. Vamos ver. Viu, me fale. Vamos ver, eu acho que eu vou com você. Você está entendendo como é que é? Aí de repente ele vem. Aí quem sabe num primeiro momento, você pensa assim, acho que ele não vai mudar. Só que você continua sendo igreja de bom exemplo dentro da sua casa, no meio da sua parentela, dos seus amigos. E essa mudança vai ir pregando cada dia mais forte aos seus familiares. Diga glória a Deus. Essa é uma das maneiras que Deus vai usar para trazer a sua família para a presença de Deus. Você quer que eles venham para a igreja? Se está difícil por enquanto, leve a igreja para dentro da sua casa. Isso é para mim e para você. Eu tenho parentes que já estão na presença de Deus, mas tem outros que ainda não estão. Então eu preciso continuar. Eu acredito que você também precisa continuar. Então só vamos cuidar para a gente não atrapalhar aquilo que a gente quer que Deus faça na nossa família. Para encerrar, nós vamos participar da Santa Ceia antes de fazer o clamor da família. Por isso eu quero ler esse texto aqui para você, Apocalipse 3:20, não precisa nem você abrir agora. Eis que estou à porta e bato. Já pode até ir preparando a ceia. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus estava à porta de Zaqueu, ele abriu, Jesus entrou e passou a ter comunhão. Ele ceou com Zaqueu, passou a ter comunhão. Então nós vamos aproveitar a Santa Ceia de hoje para nos consertar diante de Deus. Porque eu penso, eu fiz isso muitas vezes, e eu penso que talvez você fez, que muitas vezes nós fizemos coisas que acabaram atrapalhando, e depois a gente até percebeu, poxa vida, eu oro tanto que meu parente venha para a igreja, eu fui lá e talvez dei um mau exemplo para ele. Falei o que não devia falar, fiz o que não devia fazer, porque nós erramos, nós somos falhos. Então nós vamos aproveitar, nós vamos nos consertar diante de Deus, amém? Então vou pedir que todos fiquem de pé, que eu vou ler para você o texto bíblico aqui, referente à Santa Ceia. E aí daqui a pouco, todos nós juntos vamos participar. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Diante desse texto,
Você sabe que cada um de nós tem que fazer uma autoanálise. E eu sempre digo para as pessoas, se eu não quero compromisso com Jesus, não há motivos para mim participar do sangue e do corpo dele. Agora, se eu quero compromisso com ele, ou seja, eu sei que erros sempre vou ter, mas todas as vezes que eu vou descobrindo eles, eu procuro consertar na minha vida, eu procuro acertar minha vida diante de Deus e viver a vontade de Deus. Então, quando você é assim, você se torna apto a participar da Santa Ceia. Mas isso é uma decisão que você tem que tomar diante da palavra, diante do que nós lemos. Então, vou pedir que os irmãos se sentem novamente, porque os pastores e os obreiros vão passar servindo a Santa Ceia. Pode servir, por gentileza. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Pode ficar de pé o restante da igreja, só falta algumas pessoas lá que já vão receber. Nós vamos orar a Deus. Existe em nós transgressão, existe em nós a iniquidade. Muitas das vezes nós erramos no primeiro momento sem perceber, até mesmo sem ter a intenção de errar. E muitas das vezes esses erros, essas falhas, meu Pai, elas acabam atrapalhando o processo de transformação da nossa família. Então nós queremos pedir perdão ao Senhor por todos os nossos erros e pecados. Nos perdoa, Senhor Jesus, tem misericórdia e compaixão da nossa vida. Lava-nos nessa noite, purifica-nos, meu Pai. Nós queremos um concerto com o Senhor. Diante dessa palavra, meu Pai, nessa noite, dessa corrente da transformação da família, nessa noite de ceia, nós queremos um concerto com o Senhor. Queremos sim que a nossa família comece a congregar junto conosco, mas sabemos que se está talvez um pouco difícil por agora de eles virem para a igreja, então nós vamos levar a igreja para dentro da nossa casa, através de nós mesmos, através de bons exemplos, de um bom proceder. Aleluia. Por isso nos consertamos diante do Senhor, e que essa Santa Ceia seja de bênção e de fortalecimento na vida de cada pessoa. Por isso nós te apresentamos este pedaço de pão, Senhor, que é o teu corpo, que foi dado, que foi moído em favor de nós. Apresentamos também, Senhor, este cálice, o sangue da nova aliança derramado em nosso favor, o sangue do Novo Testamento. Aleluia. É uma honra para nós participarmos do teu corpo e do teu sangue. Nós nos consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba agora, coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Apocalipse 21, verso 6 em diante, está escrito assim: Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Mas eu creio de todo o meu coração que para aqueles que estão prostrados aos pés de Jesus, para aqueles que tomam a sua cruz e vão após Ele, aleluia, para aqueles que amam ao Senhor acima de todas as coisas, a parte que nos está reservada é uma morada com Ele na glória, e que assim essa salvação alcance a vida de cada um de nós e cada um da nossa casa, em nome de Jesus, amém. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Eu Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Eu vou pedir então que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos estender as mãos para cá, vamos levantar um clamor pela nossa casa. E enquanto a gente estiver orando, o pastor Maciel vai estar aqui derramando o suco da uva dentro de cada talha que já tem o nome de seus familiares. E como a água ali, ela vai mudar de cor, assim nós vamos clamar a Deus pela transformação de cada um de seus familiares. Você vai levantar a sua voz em clamor diante de Deus pela sua família. Então, toda a igreja estende as mãos aqui para as talhas onde está o nome de seus familiares. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós levantamos agora um clamor pela nossa casa, pela nossa família. Assim como o Teu servo agora já está derramando, entornando, meu Deus, o suco da uva dentro de cada talha, representando, meu Pai, a transformação da água para o vinho, que assim venha acontecer na vida de cada familiar desta pessoa. Isso, vai orando a Deus, vai clamando a Deus. Meu Pai, aqui dentro dessas talhas está o nome dos familiares desta pessoa. Ela quer que eles sejam transformados da água para o vinho, e como o Senhor Jesus naquele casamento salvou aquele casamento transformando da água para o vinho, salva agora o familiar desta pessoa, transformando ele. Meu Pai, nós sabemos que é preciso orar, que é preciso clamar, e é por isso que nós estamos aqui na Tua presença agora. Isso, meu irmão, minha irmã, com as mãos estendidas para cá, para as talhas, para os nomes dos seus familiares, erga a sua voz clamando agora. Você, mãe, pediu pelo seu filho, então diga: Senhor Jesus, visita ele agora, transforma meu filho agora. Você, pai, que pediu pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu casamento, diga: vai tocando, Senhor Jesus, em cada pessoa da minha família. Diga: vai tocando, Senhor Jesus, em cada pessoa da minha casa, e opera transformação na vida deste meu parente, deste meu familiar. Quebranta o coração dele, meu Pai, e traz para a Tua presença, traz para os Teus caminhos. Diga: salva ele, Jesus, salva ele, restaura minha casa. Diga: restaura meu casamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Edifica a minha casa para o Seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Minha família é bênção do Senhor. Diga: me ensina a tratar a minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Oh, salva, Senhor, a família desta pessoa. Peça para Ele: Senhor Jesus, entra na minha casa. Peça para Ele: entra na minha família, Senhor Jesus. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faça um milagre, só
Exalte a sua voz, levanta a mão lá em cima e canta. Entra na minha casa. Entra, Senhor. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Oh, aleluia. Assim nós cremos, meu Pai, que o Senhor ouviu cada oração, cada clamor, que o Senhor ouviu cada nome que foi falado, que foi dito aqui nessa noite. E cada pessoa, meu Pai, que tem seu nome escrito e está dentro dessas talhas, o Senhor está visitando e começando uma obra de transformação na vida dela. Diga assim: eu creio para minha casa e para minha família, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Aplaude bem forte o nome do Senhor Jesus, porque Ele visita a sua família para transformar a sua casa e salvar a sua casa. Amém. Graças a Deus, você acompanhou essa mensagem e eu creio que Deus falou o seu coração através da palavra dele. E se Ele falou contigo, use isso no seu dia a dia. Se Deus falou com você a respeito da maneira de você agir na sua casa, na sua família, então use isso ao seu favor. Essa direção que Deus deu a você, isso que Ele falou no seu coração, aplique na sua família, aplique na sua vida, aplique no seu dia a dia, porque eu tenho certeza que isso vai surtir efeito e vai trazer mudanças positivas, amém? Você acompanhou também a oração que foi feita, representando ali a transformação da família da água para o vinho. E eu quero reforçar o meu convite a você. No próximo domingo, você tem a oportunidade de estar conosco, 9 horas da manhã, escolha um dos dois horários, 9 da manhã ou 7:30 da noite. Mas não fique de fora dessa corrente, não fique sem participar, tá? Traga o nome dos seus familiares, escritos num pedaço de papel, o nome daqueles que você quer que sejam transformados pelo poder de Deus. Escreve ali o nome deles, traga na igreja no próximo domingo, nós vamos colocar dentro das talhas, como você viu há pouco aí, e vamos estar levantando um clamor diante de Deus, entornando ali nas talhas o suco da uva, representando a transformação da água para o vinho. Amém? Vamos realizar a oração da fé. Eu tenho aqui junto de mim o copo com água, nós vamos consagrar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença agora. E eu quero apresentar a Ti, meu Deus, a vida deste homem, a vida desta mulher, esta pessoa, meu Pai, que está conosco aqui no programa Palavra de Fé. Essa pessoa, meu Deus, que talvez passou um domingo difícil, um domingo de lutas. Coloca a Tua mão sobre a vida dela, meu Pai, para restaurar. Coloca a Tua mão sobre a vida dela para arrancar, meu Pai, essa angústia, para arrancar, meu Deus, essa tristeza, esse abatimento. Quem sabe, meu Deus, essa pessoa, ela tem andado, meu Deus, com o seu sistema nervoso alterado, porque tantos são os problemas na família, financeiros, na saúde, mas o Senhor é o Deus que sara, que cura, que liberta. Então toca sobre a vida desta pessoa agora para operar uma restauração, meu Deus, nesta semana que se inicia, essa semana seja de vitórias e de bênçãos sobre a vida dela. E assim eu te peço, coloca a Tua unção sobre essa água, para que todos que beberem dessa água recebam forças do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Beba da água, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que amanhã, já às 8 horas da manhã, a Igreja Luz do Mundo já estará aberta. Se você precisar de um atendimento, você que está sofrendo, angustiado, nos procure na igreja, nós vamos orar por você, nós vamos atender você, tá? Deus te abençoe. Até o próximo programa Palavra de Fé. Te agradeço pela minha família. Corrente Transformação da Família. Tua presença O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho em um casamento. E o vinho transformado por ele se tornou o melhor vinho da festa. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho,
e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Hoje o Senhor Jesus quer transformar a sua família, da água para o vinho, na corrente da transformação da família. Durante 7 semanas, você trará o nome dos familiares que serão colocados nas talhas. Diante do clamor que será levantado, Deus irá transformar a sua casa. Corrente Transformação da Família. A minha família é bênção do Senhor. Ângelo Mocelin Construtora. Construção e venda de sobrados e casas pelo plano Minha Casa Minha Vida. Entre em contato 469-9940-1938 ou 98806-2528. Conforto e beleza para sua casa com a Jardim Estofados e Jardim Decorações. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardim tem ainda divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardim Estofados e Jardim Decorações, há mais de 25 anos embelezando o seu ambiente. Acompanhe nossas redes sociais. Igreja Ministério Luz do Mundo. facebook.com/Luz do Mundo Igreja. Instagram, @IEM Luz do Mundo. Twitter, @IEM Luz do Mundo. Jovens Luz do Mundo. facebook.com/J Luz do Mundo. Instagram, @J Luz do Mundo FB. Instituto Jefferson Bisotto CT Luz da Terra. facebook.com/CT Luz da Terra. Instagram, @CT Luz da Terra. Siga-nos em nossas redes sociais. A JLX Telecom é 100% fibra ótica. Você pode assistir seus filmes favoritos, baixar suas músicas, assistir suas séries e tudo com muita qualidade. Entre em contato e consulte a disponibilidade no seu bairro. JLX Telecom, na velocidade que você merece. Farma Anjos, farmácia 24 horas. Ampla linha de dermocosméticos e grande variedade em perfumarias e medicamentos. Dispomos também de teleentrega para sua maior comodidade, em 3 endereços para melhor atendê-lo: Centro, Bairro Alvorada, Bairro Industrial, em Francisco Beltrão. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 35233093. Confira mais novidades no nosso site. A Grameira Primaz está há quase 2 décadas atendendo Beltrão e região. A empresa trabalha com as gramas São Carlos e Esmeralda, em Leivas. E agora, para melhor atendê-lo, fazemos entregas paletizadas. Grameira é Primaz, na linha Triton, próximo da BRF. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquigil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquigil, móveis pro seu bem-estar. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão. Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. O Medprev encaminha para consultas e exames com valores menores que o particular. Consultas com ortopedista, neurologista, pediatra, endocrinologista, reumatologista, dentista e exames laboratoriais. Faça sua carteirinha gratuitamente. Na Rua São Paulo, ao lado da Igreja Evangélica Ministério Luz do Mundo.